Hoje chegamos então à quinta e última parte da nossa série, As Linguagens do Amor Aplicadas à Sua Família. Esta série é uma exposição bíblica baseada no best-seller, num livro de grande venda mundial, cujo título são As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman. Hoje nós vamos falar sobre a importância do contato físico. Para você entender, nós chegamos ao final dessa série e aqui está a nossa caminhada. A nossa caminhada, antes dela, é para nós entendermos que um dos principais objetivos de nossas vidas em relação a pessoas que nós amamos é nós abastecermos o tanque do amor dessas pessoas. Então, o tanque do amor é como esta representação aí. Você pode estar sem amor, com nível médio, ou você pode estar com muito amor. Nós somos os responsáveis por encher o tanque do amor das pessoas que nós amamos. Por isso é importante você entender qual a linguagem principal do amor da pessoa que você ama. Todos nós nos expressamos e recebemos estas 5 linguagens que nós permeamos durante toda a série, como vai aparecer aí para você. Nós começamos entendendo a importância das palavras de informação, a importância do que você fala para outra pessoa. Depois vimos a importância da linguagem do amor relacionado ao tempo que você doa a outra pessoa, o que o autor chama de tempo de qualidade. Vimos que a linguagem principal de algumas pessoas são os presentes. Essa é a terceira linguagem. É por meio dos presentes que essas pessoas se sentem mais amadas. Vimos na semana passada que os atos de serviço, então não é o que você fala, não é o tempo que você dedica, nem os presentes que você dá, mas é o serviço que você presta, o que você faz para esta pessoa que você ama, que ela mais valoriza. Esta é a pessoa que tem como linguagem principal os atos de serviço. E hoje nós chegamos então à quinta linguagem. Nós vamos estudar a respeito do toque físico, o que nós estamos chamando nessa série da importância do contato fixo. Ou melhor, físico. Esta linguagem é tão importante, irmãos, que em outros livros do mesmo autor, do Gary Chapman, ele coloca a importância do contato físico como a primeira linguagem. Por exemplo, no livro específico que ele trata sobre as 5 linguagens do amor para os adolescentes, ele abre o livro com a quinta linguagem para os casais. Ele inverte, de tamanha a importância dessa linguagem que nós vamos falar hoje. Eu sei, quando nós falamos de contato físico, principalmente para os casais, o que eu vou dizer agora é para os casados, esta é a linguagem. Esta é a palestra mais aguardada pelos homens. O pastor Sandro já cantou a bola domingo passado. Quanto à grande expectativa dos homens, eles falam, opa, então hoje nós vamos falar sobre a linguagem do amor que importa mesmo. É mais ou menos assim que os homens falam, opa, agora sim, vamos falar do que interessa. Agora chegamos à minha linguagem do amor. A maioria dos homens, quando olham para as 5 linguagens do amor, eles costumam pensar ou dizer mais ou menos assim, não, eu não preciso nem ler o livro, eu não preciso nem ouvir as palestras. Imagina, ficar ouvindo o pastor Marcelo por 1 hora, ainda vezes 5 horas. Não preciso. Eu bato o olho nisso daí e já sei, a minha linguagem é o contato físico. Por quê? Porque eu gosto muito do sexo. Normalmente é assim que o homem pensa. A pergunta que eu faço é, será que a linguagem principal do amor dos homens é de fato o contato físico? Sabe quem vai responder essa pergunta? O próprio Gary Chapman. Em um trecho de uma entrevista à famosa entrevistadora norte-americana Oprah Winfrey, ele trata desse assunto. Dê uma olhadinha. The 5 love languages are words of affirmation, meaning verbal compliments or words of appreciation, right? Quality time, which means giving someone your undivided attention. Doesn't mean you necessarily have to do something. Right. Right? Receiving gifts. A lot of people
like receiving gifts. That speaks for itself. Acts of service, what is that? It's doing something for the other person that you know they would like for you to do. Like mopping the floor. Yes, mopping the floor. Okay. And physical touch. Now, a lot of guys, I'm sure, initially would say physical touch because they think that's sex. But that's not what we're talking about necessarily. No. As a matter of fact, you're exactly right. A lot of the men would say to me, oh, I know my language, even before they read the book. They just see the 5. Oh, it's physical touch. Yeah, yeah. And I say, well, maybe, but let me ask you a couple of questions. Do non-sexual touches make you feel loved? And they look at me like a deer in the headlights. Are there non-sexual touches? And yes. If your wife reaches over and takes your hand, yes, does that make you feel loved? If you get out of the car walking into the mall and she holds your hand, does it make you feel loved? If she's pouring you a cup of coffee and puts her hand on your shoulder, does that make you feel loved? Do non-sexual touches make you feel loved? If not, then physical touch is not your primary language. Okay. É mais ou menos isso que ele quis dizer, que nós estamos apresentando aqui. Será que o contato físico, por causa do sexo, é a linguagem do amor preferida dos homens? O que nós precisamos pensar aqui, isso aqui não é um encontro de casais, mas só um parênteses para nós entendermos, é que nós precisamos entender o seguinte, principalmente, estou falando para os casados agora. Tanto o homem quanto a mulher precisam entender isso. O homem, para o homem, ele tem uma necessidade física do contato físico nos que diz respeito à área sexual, o homem casado. A mulher tem uma necessidade emocional do contato físico relacionado ao sexo. O dia que o casal entender isso, eles vão se comunicar melhor e vão caminhar melhor nessa área. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, e ele trata disso no livro, em outros capítulos, é o seguinte: a base para o homem, no que diz respeito ao sexo, ela é fisiológica. É uma necessidade fisiológica. A base da mulher para o sexo é uma necessidade emocional. Por isso, às vezes eles entram em crise. E por isso alguns homens acham que a linguagem do amor deles é essa. Mas o Gary Chapman me explica muito bem neste vídeo que nós vimos. A pergunta é, o homem que tem esse tipo de pensamento, qualquer toque da sua esposa em você desperta o seu amor? Se a sua resposta for sim, independente de sexo, qualquer toque, joia, esta é a sua linguagem principal mesmo. Mas se não, se você está se referindo apenas às carícias sexuais, então pode ser que essa não seja a sua linguagem principal. Então, meus amados irmãos, este é um paradigma que os homens precisam quebrar. Não necessariamente a linguagem principal do amor de um homem está relacionada ao contato físico. E atenção, ninguém é mais homem ou menos homem por ter ou não ter o contato físico como a linguagem do amor principal. O que nós precisamos entender em primeiro lugar é que, agora eu já estou saindo do âmbito somente conjugal, para todos os relacionamentos de amor, é que quando nós tocamos algo, quando nós tocamos alguém, nós nos tornamos intimamente envolvidos com esta coisa ou com esta pessoa. O que eu quero dizer é que quando nós desejamos algo, é natural nós também querermos tocar as coisas que nós desejamos. Por exemplo, não sei você, quando eu estou numa loja, a Gabi vive me dando bronca por causa disso. Quando eu estou numa loja e eu vejo alguma coisa que me chama a atenção, eu não resisto, eu quero pegar a coisa. Né? E a Gabi fala, mas precisa pegar? Não dá só para olhar? Né? E eu vou dar uma dica para você. Não toque em nada, mesmo se você achar belo, quando você estiver numa exposição de arte. Não faça isso. Eu aprendi com a minha esposa, artista plástica. Mas o fato é que você pode ter numa loja diversos celulares ou diversos computadores, você irá tocar, você vai querer pegar apenas alguns. Os que despertaram o seu interesse. Percebam como
toque está relacionado aos nossos desejos. Os nossos bebês, Benjamin que o diga, eles esperneiam quando nós não deixamos ele tocar o que eles querem. Então, assim, na minha sala tem uns 5 ou 6 controles remotos. Tem 2 que o Benjamin não pode tocar, mas são aqueles os únicos que ele quer tocar. E faz birra, porque é o desejo, é algo quase incontrolável. E claro que nós não deixamos para que ele aprenda que em tudo na vida tem limites. Perceba, tocar algo está relacionado com os nossos desejos, está relacionado com as nossas paixões. E claro, tocar algo está relacionado com amor. Mas eu preciso te explicar uma coisa. Nem tudo que envolve toque é expressão do amor. Às vezes é uma expressão contrária. Daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes. Mas vamos só caminhar nessa ideia de que o toque está relacionado aos nossos desejos, ao nosso amor, a expressão de amor. Imagine comigo, vamos trabalhar com a imaginação. Imagine que você tivesse que conviver com alguém que você ama, mas que você não pudesse tocar. Como seria essa experiência? Não precisa pensar só em relacionamento conjugal, não. Qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa que você ama. Imagine. Nos quadrinhos ou nos filmes, essa é a crise da personagem vampira dos X-Men. Ela não pode tocar ninguém, ninguém pode tocar nela. Imagine você não poder apertar, você não poder beijar as bochechas gostosas do seu neto, da sua neta, do seu filho, daquele bebezinho que você ama. Imagine você só poder olhar, mas não poder tocar. O que eu quero que você perceba é como o toque é uma expressão de amor. Para você que é casado, para você que é casada, você estaria casado com esta pessoa que você está casado se você nunca tivesse a tocado? Se você nunca tivesse o tocado? Será que você teria se casado? Talvez a sua resposta seja, não, eu não teria me casado. Por que não? Porque o contato físico é uma poderosíssima linguagem do amor. E Deus, meus amados irmãos, exatamente por isso, muitas vezes no seu relacionamento conosco, ele se manifesta, ele expressa amor por meio do toque. Olha que interessante. Deus nos criou. Deus precisava ter nos criado? Não. Ele é um ser eterno, independente, ele não precisa de nós. Mas ele nos criou porque ele nos ama. O fato do ser humano ter sido criado é uma expressão de amor de Deus. Agora, olha que interessante. Ele nos cria porque nos amou, ele nos criou porque nos amou, mas ele fez isso, tudo começou por meio do toque. Olha o que diz aí Gênesis 2. Então o Senhor Deus formou o homem, do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para Deus ter formado o homem do pó da terra, você pode imaginar Deus como um artesão mesmo, constituindo. Depois vem a mulher, então o Senhor Deus fez o homem cair um profundo sono, e enquanto este dormia, trouxe-lhe uma das costelas. Tirou, na verdade, uma das costelas, fechando o lugar com carne. Olha o trabalho manual de Deus. Com a costela que ele havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Jacó, antes de se tornar um grande líder, esse texto é muito curioso. Deus, ele toma a forma humana. Deus pode fazer isso. Deus não possui um corpo, ele não é uma possessão, mas ele toma uma forma. Deus faz assim e ele pode ter uma forma humana, se ele quiser. Ele pode estar aqui, sentado do seu lado, se ele quiser, em forma humana. E ele fez isso nessa experiência com Jacó. Deus toma a forma humana, e é muito curioso que Deus luta pessoalmente. É uma briga, um combate com Jacó. Deus então demonstra o seu poder, sua superioridade por meio de um golpe. O que é um golpe senão um toque?
E aí está o texto. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. A continuação do texto não está aí por motivo de tempo, mas depois, quando Jacó viu que não poderia vencer aquele homem, quando ele percebe que era o próprio Deus, ele pede a bênção daquele homem. E Deus não apenas o abençoa, como Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus e luta com os homens. Qual é o simbolismo dessa passagem para as nossas vidas? Aquela experiência de toque de Deus em Jacó mostrou para ele que ele poderia vencer muitos homens, mas jamais poderia vencer a Deus. E foi isso que aconteceu. O povo de Israel se espalhou, muitas vitórias, muitas conquistas, mas sempre sobre a bênção de Deus. Por que Deus fez isso? Por que essa história da luta com Jacó? Por causa deste toque, ou em outras palavras, por amor Deus fez isso. Para que os planos de amor de Deus fossem seguidos naquele momento da história. Agora vamos para Jesus. Olha que curioso. Jesus sabia do poder desta linguagem do amor. Jesus sabia do poder do contato físico. Jesus, diversas vezes, ele utiliza o contato físico para curar, para salvar, para abençoar, para consolar, para trazer salvação. Por exemplo, com a sogra de Pedro, o texto diz que, Mateus 8, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servir. Jesus precisava pegar a sogra de Pedro pela mão para curá-la? Não. Por que ele faz isso? Porque é uma linguagem do amor, o toque físico. Olha, com este homem surdo e gago, em Marcos 7, Jesus, o texto diz assim, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua. Tocou na língua daquele homem. Quando Jesus encontra um cego de nascença, em João 9, o texto diz que, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E até aí está tranquilo, mas a expressão de amor de Jesus se torna ainda mais impactante quando ele resolve tocar alguém que ninguém teria coragem de tocar, um homem leproso, um homem com hanseníase, que é transmissível, que é contagioso. Mas o texto diz em Marcos 8 que Jesus, eu acho fantástico os detalhes do texto, Jesus era um leproso, Jesus estendeu a mão, tocou nele. E então, tocando nele, disse, quero, seja purificado. O toque de Jesus reviveu pessoas que estavam mortas. É o caso dessa menininha em Lucas 8. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. O texto não deixa dúvida de que ela estava morta. Todos sabiam. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Jesus tomou ela pela mão para fazer isso. Jesus curou com um toque até quem queria prendê-lo, quem era declaradamente seu inimigo. É o caso do soldado Malco. No texto de Lucas 22, não temos o nome dele, mas temos no outro evangelho. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E, tocando na orelha do homem, ele o curou. Era fundamental para Jesus demonstrar para aquele inimigo que ele, Jesus, o amava. E Jesus percebeu que não bastava apenas curar. E aí ele, minha orelha voltou. Não.
Jesus foi, pôs a mão sobre as suas orelhas. Talvez aquele soldado não tinha entendido nada, talvez tenha ficado com medo. Será que ele vai me matar? Será que ele está reagindo à prisão? Mas Jesus tira as mãos, provavelmente ele põe a mão e percebe que a sua orelha volta milagrosamente ao lugar. Com um toque, meus amados irmãos, Jesus acalma os seus discípulos. Isso vale para nós os dias de hoje. Mas no contexto aqui, eram os discípulos que estavam no monte da transfiguração. Mateus 17 diz, mas Jesus se aproximou. Olha que interessante. São detalhes que a gente não percebe quando a gente lê os evangelhos. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se e não tenham medo. Se você estiver numa situação que você está com muito medo, e vamos supor que você confia em mim, não necessariamente porque eu sou seu pastor, mas por algum motivo você confia em mim. E eu falo para você, não tenha medo. Você vai achar legal. Agora, se eu te der um abraço, se eu pegar na sua mão, se eu te levantar, se eu tocar em você e dizer, não tenha medo, você vai perceber uma expressão de amor especial da minha parte. Nós somos assim. Jesus sabia que o toque físico, o contato físico era uma poderosa expressão de amor. E por isso que ele permitiu que as criancinhas se aproximassem dele. Olha que interessante o que diz Marcos 10. Alguns traziam crianças a Jesus. Olha o que o texto diz. Para que ele tocasse nelas. Aqueles pais, aquelas pessoas queriam empurrar assim as crianças para perto de Jesus. O objetivo era que Jesus as tocasse. Mas aí os discípulos ficaram bravos, eles os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou mais bravo ainda, ficou indignado. E lhes disse, deixem. Esse deixem de Jesus, esse verbo aqui está indicando a ação do para que tocassem nelas, anterior. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você precisa ter a humildade de uma criança, e quando você tem a humildade de uma criança, Jesus tem prazer em tocar na sua vida, na vida da sua família, em te abençoar. Agora, olha que curioso. Nós também utilizamos o contato físico, e temos bases bíblicas para isso, para expressar amor às pessoas que amamos. Eu vou te dar 5 segundos. Pense em textos bíblicos em que o amor foi expresso por meio do toque. Não de Jesus, mas dos seus discípulos. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez tenha vindo à sua mente o texto do pai pródigo. Olha o que diz o texto, Lucas 15. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho. O texto diz que ele o abraçou, e não apenas isso, ele o beijou. Por quê? Porque ele o amava incondicionalmente. Não importou todas as besteiras que aquele filho fez com as finanças, com a herança do pai. Ele o amava e ele queria expressar isso com um abraço, com um beijo. Nós somos assim, principalmente nós latinos, sul-americanos, brasileiros. José com sua família, Gênesis 45. Então ele se lançou, quando ele se revela aos seus irmãos, chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim, por outro lado, também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Era uma reconciliação. Era a expressão máxima de amor, depois de anos de sofrimento daquela família, pensando que José estava morto, José tendo sido vendido como escravo, o arrependimento daqueles irmãos, o amor de José em não guardar rancor, em perdoar, em amar. Ele só podia expressar isso com beijos e com abraços, com contato físico. Não adiantava ele ali como governador, na posição quase de rei, ele falar assim, eu perdoo vocês pelo que vocês fizeram comigo.
ou ele escrever no Facebook, olha, eu perdoo meus irmãos pelos que eles fizeram comigo, e os irmãos dele clicarem em curtir. Não, não era suficiente. Era necessário o contato físico. Paulo, se despedindo de seus irmãos em Éfeso, a cena é dramática em Atos 20. Paulo precisa ir para outra cidade. A perspectiva é que Paulo não voltasse, porque a perseguição era muito intensa. Tendo dito isso, o texto diz, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muitos. E, abraçando, o beijavam. Porque eles amavam Paulo. E Paulo os amava. Eu apresentei esses textos bíblicos todos para te convencer. O foco que nós precisamos entender nesta quinta linguagem do amor é que o toque físico comunica amor. E comunica especialmente para aquela pessoa que tem como linguagem principal o toque físico. Eu estive lendo alguns estudos e esses estudos indicam que bebês que são tocados, bebês que são acariciados, bebês que são beijados, eles tendem a ter uma saúde emocional mais equilibrada quando adultos. É muito curioso isso. E como que eu comunico amor? Eu comunico amor quando eu ando de mãos dadas, eu comunico amor quando eu beijo, eu comunico amor quando eu abraço. E outros tipos de toque que eu só faço com quem eu amo. O que eu quero que você entenda é que é uma das expressões mais profundas de intimidade com alguém, o toque. Na nossa cultura, isso é um pouco banalizado. Às vezes a gente toca por questões sociais. Mas em muitas culturas do mundo, o toque é algo reservado a pessoas de grande intimidade. Agora, voltando àquele ponto que eu tinha levantado anteriormente, o que nós comunicamos, na verdade, quando nós tocamos alguém, é uma emoção, é um sentimento. Eu quero que você entenda, eu não vou gastar muito tempo com isso, porque meu objetivo é ser pastoral e não psicológico aqui na abordagem. Todo toque nosso, ele pode ser algo positivo, uma demonstração de amor. Ou pode ser algo negativo. O toque também pode ser uma demonstração de ódio, de raiva e outras sensações semelhantes. Outro dia eu estava no zoológico outro dia já faz algum tempo já. E eu estava percebendo uma mamãe tigre com seus filhotinhos. Linda a cena. E aí, de repente, aquela mãe, não sei se você já viu essa cena, ela pega um dos seus filhotes. Mas sabe como que uma mamãe tigre pega os seus filhotes? Mordendo, pela boca. E é curioso, porque dependendo da posição assim que os filhotes estão, você vê aquelas mandíbulas enormes, felinas dela. Assim, com todo cuidado, ela pega os seus filhotes, dando literalmente uma mordida. Eu quero que você entenda uma coisa, uma mesma mordida pode servir, no caso de uma mamãe tigre, como símbolo de amor, pode servir para amar, ou pode servir para matar. A linguagem do amor, do toque físico, ele tem esses dois âmbitos. O Benjamin vai fazer 1 aninho sábado. E ele sabe, já com 1 aninho, que quando eu posso bater na mão dele brincando, e ele sabe quando eu bato na mão dele brincando, eu estou expressando amor, é um toque amoroso, e ele sabe quando eu bato na mão dele expressando hostilidade, quando ele está fazendo algo errado. Um toque, de leve, mas diferente. E ele sabe, opa, eu fiz algo que eu não agradei. Um simples aperto de mãos, irmãos, diz muito. Semana passada eu estava viajando e uma pessoa que eu não conheço fez algo num restaurante que me desagradou. E depois que ela fez esse algo que me desagradou, ela estendeu a sua mão para me cumprimentar. Não fazia o menor sentido aquela expressão corporal com o sentimento que eu estava sentindo.
Percebam? Um aperto de mão expressa algum tipo de intimidade que você quer expressar ou você não quer expressar. Judas utilizou uma expressão de contato físico para trair o nosso Salvador, Jesus. Para a pessoa que tem a linguagem principal do amor, o contato físico, a forma com que você irá tocá-la é muito mais importante do que você dizer para a pessoa, eu te odeio, ou você dizer, eu te amo. A pessoa que tem como linguagem do amor principal o contato físico, você dizer que a odeia, que a ama, não vai fazer muito diferença. Mas a forma com que você irá tocar essa pessoa fará toda a diferença. E deixa eu falar algo importante. Quem define como e quando deve ser tocado é a pessoa que tem essa linguagem do amor. Tá? Não insista em tocar na hora e do jeito que você quer. Aprenda a respeito do momento oportuno. Por exemplo, filhos mais grandinhos, assim, já para adolescência. Eles nem sempre gostam de ser, já que eu falei da tigresa agora há pouco, né? Tigra não existe, da tigresa. Vamos dizer assim, nem todo filho gosta de ser lambido pela mãe em público. Mas eles adoram ser lambidos pela mamãe quando estão em particular, em um momento em que seus amigos não estão vendo. Quem determina como e quando é a pessoa que recebe o afeto, não é a pessoa que dá o afeto. Então, insistir de que tem que ser do seu jeito não expressa amor. Eu sei que a pessoa gosta dessa linguagem do amor, mas então eu vou... Aí você exagera, você faz quando a pessoa não quer. Não pode, isso vai expressar o contrário. No relacionamento entre amigos, ou até conjugal, existem algumas brincadeiras bobas. Os meninos, eles tendem a ser mais bobos. Eu estou falando de meninos de 30, 40, 50, 60 anos. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu lembro de alguns anos atrás, tinha uma brincadeira no Brasil do Pedala Robinho. Né, por causa de um programa famoso de TV. E aí a brincadeira era engraçada, mas um pouco sem graça também, que envolvia você dar um tapa na cabeça da pessoa. E usar essa expressão. O que é interessante é que isso só é engraçado e só é uma expressão de amor se quem leva o tapa na cabeça levar na esportiva. Caso contrário, isso se configura bullying. Porque não é uma expressão de amor, a pessoa não gosta. Mas está todo mundo fazendo, eu estou fazendo porque eu amo. Você ama, mas a pessoa não está entendendo que você ama. Agora, se a pessoa encarar isso numa boa, na esportiva, aí tudo bem, aí são expressões de amor. Eu já vi casais com esse tipo de brincadeira. Claro que não deu certo. Não estão mais juntos. Por isso que o Gary Chapman traz uma frase muito interessante no livro. Ele fala... O corpo foi feito para o toque, não para o abuso. E aqui eu estou dando exemplos simples de abuso, mas você pode pensar nos abusos mais graves. Aliás, o abuso sexual, por exemplo, é um tema frequente e constante na nossa sociedade. É possível o abuso sexual até entre as duas pessoas casadas, no cartório, na igreja. Basta uma da parte não encarar aquilo como um gesto de amor. Está errado. Por isso, o corpo foi feito para o toque, não para o abuso. Essa expressão de amor, eu quero que você entenda o seguinte, é uma das mais simples. Eu diria que você, marido, esposa, pai, mãe, avô, pensa aí na pessoa que você ama, você que identifica que a pessoa que você ama tem essa linguagem de amor como a linguagem principal, você é um sortudo. Você é uma sortuda. Por quê? É muito simples de ser expressado. Vamos voltar para Jesus. Quando Jesus usou o contato físico para expressar amor, ele sempre usou, vocês viram os textos,
sempre usou uma maneira simples de se expressar. Não tinha nada de complexo, não tinha nenhuma extravagância. Tudo bem, a não ser quando ele cuspiu lá, mas aí é outra história. Tá? Tirando aqueles casos que envolviam um cuspe, não tinha nada de extravagante. Na maioria dos casos, ele pegou na mão, ele tocou nos ouvidos, ele abraçou. E aqui está uma grande lição para nós ao concluirmos essa série sobre família. O amor está nas coisas simples, gente. Simples. É sentar coladinho no sofá. Aproveita essa época de frio. Sentar coladinho no sofá. É pegar na mão na rua. Na rua, para todo mundo ver. Desde que a outra pessoa goste disso também, claro. Né? É você colocar a mão sobre o ombro. É aquele beijinho, selinho. Porque assim, às vezes a pessoa ouve, não, a importância do contato físico. Aí quer lascar aquele beijo. Não. É o carinho. Pode também dar esses, mas não sempre. É o selinho, aquela coisa gostosa entre namorados, noivos ou casados. Pais e filhos. No relacionamento entre pais e filhos, tenham em mente a importância de brincadeiras que envolvam o toque. Isso é muito importante para os dois. Permita-me dar um exemplo pessoal. Meu avô, já falecido, ele não tinha um histórico de ter muito contato físico com o meu pai. Então, naturalmente, meu pai, ele teve alguma dificuldade em ter muitos contatos físicos comigo. Isso é natural. Agora, meu pai desenvolveu uma estratégia. A gente lutava. Lutava. Guerra de travesseiro, guerra disso, e às vezes ficava roxo até. Mas olha que curioso, eram expressões de amor. E foi uma forma sábia do meu pai lidar comigo, para que, diante do histórico dele, ele conseguisse desenvolver um tipo de toque. Agora nós dois somos adultos e nós nos tocamos sem problema. Então, pensar nisso é importante, nisso que eu falei agora. Se você não foi criado com essa expressão de amor, o contato físico, você vai ter mais dificuldades em expressar da melhor maneira possível, se a pessoa que você ama tem como linguagem principal. Mas não é difícil. Envolve apenas uma decisão. Envolve apenas escolhas. Use a sua determinação. Use criatividade. É uma das linguagens mais simples. Agora, se a pessoa que você ama tem como linguagem principal essa linguagem, então vou dizer para você, invista nessa linguagem. Invista. No caso de casais, faça um curso de massagem. A sua esposa ou teu marido, ela ou ele se sentem amados quando você o toca? Uau! Invista! Faça um curso de massagem, compre uns cremes. Coloque uma música especial, aqueça o ambiente. Estou falando de massagem, tá? A pessoa que você ama vai se sentir amada vai ficar nas nuvens. Invista. Leia, pesquise, se torne um especialista. Invista nisso e a pessoa que te ama vai te retribuir. Agora, é o que nós estamos falando nessa série. Sabe como que a pessoa vai te retribuir? Na sua linguagem do amor. Se a sua linguagem for o toque físico, ela vai te retribuir no toque físico. Se a sua linguagem for palavras de afirmação, ela vai te retribuir nas palavras de afirmação. Agora, o que eu quero que você entenda neste caso, exagere. Pode exagerar. Não, assim, beije o tempo todo. A pessoa vai se sentir amada, abraça o tempo todo. Isso é muito comum, por exemplo, em filhos de pais, filhos adotivos, né? No relacionamento de pais com filhos adotivos. Normalmente essas crianças tiveram muito pouca expressão de amor por meio do toque físico. Existem exceções, mas essa normalmente é a regra. Então elas têm uma carência desse tipo de expressão.
E quando os pais dão essa expressão, o toque, o símbolo do amor, normalmente são os relacionamentos de pais com filhos adotivos que dão mais certo, porque elas se sentem amadas, muito amadas. Esse assunto é tão importante, gente, que Jesus, quando foi questionado sobre a questão do divórcio, ele deixou apenas uma única condição em que o divórcio era aceitável. O texto está lá em Mateus 19. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. E ele continua o texto querendo dizer que está errado. Mas percebam que ele faz uma exceção. Exceto por imoralidade sexual. Por quê? Porque o toque físico é a expressão máxima de intimidade entre um homem e uma mulher. É a expressão máxima, não tem como você ir além do toque físico. E é muito curioso, Jesus entende nesses casos que ainda assim o melhor é o perdão. O melhor é não se divorciar, é perdoar. Mas ele sabe que é tão difícil uma situação dessa, porque envolveu o contato físico, e ela é uma expressão de amor poderosíssima, que neste caso, por causa da dureza do nosso coração, porque a gente não consegue perdoar, é possível o divórcio. Ele admite. Eu sei, o que eu estou falando para você é um pensamento contracultural. Você que está me ouvindo esse áudio, você que está aqui, é algo que vai contra o pensamento da cultura que nós estamos envolvidos. Eu sei que há muito tempo, tá, nós pastores, nós não vivemos fora da cultura, nós não vivemos em monastérios. A gente faz tudo o que vocês fazem, todos os dias. Então a gente sabe que há muito tempo na nossa sociedade, nós vivemos o tempo da liberdade sexual. Onde essa intimidade do toque que eu estou falando aqui, não é mais exclusiva à pessoa que nós amamos. A intimidade do toque, o contato físico foi banalizado. Ele é uma mera satisfação da carne. Eu tenho toque físico com a pessoa porque isso vai trazer para mim prazer. Independente de eu gostar, de eu amar ou não da pessoa. Eu sei disso tudo. Mas eu não estou aqui falando em nome da nossa cultura. Eu estou aqui falando em nome de Deus. E mesmo em uma sociedade com valores diferentes destes, valores diferentes de Deus, diferentes de Jesus, diferentes do Espírito Santo, da Trindade Santa, mesmo as pessoas que vivem assim, é um fato que a dor emocional, quando a traição, no caso de um casamento, envolve o contato físico com outra pessoa, é profunda. A intimidade, ela como que evapora quando nós descobrimos que a pessoa que nós amamos se envolveu fisicamente com outra pessoa. Mesmo quem não tem valores cristãos. E se a linguagem principal da pessoa que foi traída é o toque físico, essa pessoa terá muita dificuldade em se sentir amada novamente. Ela terá um grande trauma emocional. E mesmo que ela se divorcie, e em um outro relacionamento, ela vai carregar isso para o resto da vida. Percebam como o próprio Jesus nos apresenta esse assunto como algo muito sério nas nossas vidas. Mas eu quero finalmente dizer para você, nós estamos chegando ao fim dessa série, que eu espero que você esteja convencido, mesmo que a linguagem principal do amor da pessoa que você ama não seja o contato físico, eu espero que você esteja convencido da importância de expressar esta linguagem do amor, mesmo que não seja a principal. Por quê? Porque o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Eu quero dar um exemplo para vocês.
a maior prova de que o toque físico é um poderoso comunicador de amor aconteceu hoje pela manhã com alguns irmãos que estavam comigo no velório. O que acontece quando nós amamos uma pessoa e essa pessoa passa por um grande momento de crise? Pode ser o luto, como eu mencionei, pode ser a notícia de um diagnóstico de saúde complicado, pode ser a perda do emprego, uma crise no casamento, uma crise com os filhos. Quando uma pessoa que nós amamos nos comunica isso, ou quando nós ficamos sabendo de uma situação assim, o que naturalmente nós fazemos quando encontramos a pessoa? O que é quase instintivo? Você ama a pessoa está em crise. É instintivo nós darmos pelo menos um abraço. Ou de ladinho, ou de frente, ou um beijo. Nós falamos alguma coisa, mas nós nos expressamos com um toque. A pergunta é, por que nós fazemos isso? Por quê? Porque nós sabemos que tudo que a pessoa precisa naquele momento é se sentir amada. E no nosso subconsciente, de forma instintiva, a gente sabe que se eu tocar aquela pessoa, eu vou estar expressando de alguma forma a minha solidariedade, a minha compaixão, o meu pesar, o meu lamento, o meu amor. Percebam? Percebam? Por isso, Gary Chapman coloca uma frase muito interessante no seu livro. Ele fala, nem sempre conseguimos alterar os acontecimentos, mas é possível superá-los se nós nos sentirmos amados. E, gente, usando como exemplo essa situação de luto, só para exemplificar, tá? Se a linguagem principal da pessoa que está em crise for o contato físico, você deve tocá-la. Tem um dito popular que diz mais ou menos assim, em situações de luto, é melhor não falar nada. Tudo que a pessoa quer é que você esteja ali ao lado dela. Eu digo para você, depende. Depende. Ao estudar as 5 linguagens do amor, eu espero que você quebre algumas regrinhas que você tem na sua mente, achando que todas as pessoas são iguais. Por exemplo, se a linguagem principal do amor da pessoa for o contato físico, essa afirmação faz todo sentido. Você chega, não precisa falar nada, dá um abraço, um beijo, se for o caso. Mas, se, por exemplo, a linguagem principal da pessoa for as palavras de afirmação, talvez seja melhor do que o toque você falar algo que traga esperança, que traga consolo. Mas, se a linguagem da pessoa for atos de serviço, a linguagem principal, talvez seja melhor você procurar ajudar aquela pessoa em algumas tarefas. Por exemplo, a pessoa está desnorteada, ela precisa de alguém que cozinhe, que limpe a casa dela, que pague as contas, que a ajude. E ela vai entender isso como expressão máxima do teu amor por ela. Mas se a linguagem principal da pessoa for tempo de qualidade, aí não envolve toque, não envolve fazer algo, não envolve palavras, envolve apenas você ficar ali do lado. É a sua presença que é importante. Você pode até conversar, bater um papo. Papo sobre qualquer coisa, pode falar sobre futebol no momento do luto. Aquilo ali vai ser uma expressão de amor para a pessoa, porque você está ali. Você poderia estar com a sua família, você poderia estar em outro lugar, mas você está ali. Expressão de amor. Se for presentes, faça uma viagem com a pessoa, se você puder. Compre algo que a pessoa goste muito. Por exemplo, algo que a pessoa gosta muito de comer. Já pensou? Que doideira você chegar no ofício fúnebre com uma torta de maçã? Mas se
se presente é a linguagem principal da pessoa, ela vai entender aquilo ali como uma expressão de amor tremendo. A pessoa está a madrugada toda, o dia todo ali sem comer, você trouxe o que ela mais gosta de comer. Como essa pessoa me ama. Entendam? Meus exemplos podem até ser bobos, mas é só para fazer a gente refletir. Se a expressão do amor for toques, nós já falamos aqui. Percebam, eu estou aplicando em um único exemplo toda a nossa série. Tudo que nós descobrimos sobre as 5 linguagens do amor. O mais importante é você descobrir qual a sua linguagem do amor. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, descobrir qual a linguagem do amor da pessoa que você ama. Agora, não para por aí, tem um terceiro passo. Descobriu qual é a sua? Descobriu qual é a da pessoa? Haja! Passe para a ação. Você tem que agir em conformidade com cada linguagem. Para quê? Para nunca esvaziar aquele tanque do amor. Para manter aquele tanque do amor sempre em alto nível. Isso envolve decisões. Isso envolve escolhas. E quando você faz isso pela pessoa, eu sei, eu estou sendo repetitivo, mas eu gosto de enfatizar isso. Quando você fizer isso pela pessoa, uma resposta natural. Ah, pastor, eu não acredito que vai ser uma resposta natural. Então teste, depois você venha falar comigo que não funciona. Mas primeiro teste. A resposta natural é a pessoa te retribuir na sua linguagem do amor. Principalmente se a pessoa já descobriu qual é a sua linguagem de amor. Por isso é importante você falar. Olha, a minha linguagem do amor é esta. Jesus sempre é nosso modelo para tudo. Então quero terminar esta série mostrando como que Jesus, ele é o exemplo, ele é perfeito, como Jesus nos ama, como nós somos seus discípulos por isso. Jesus, atenção gente, presta bastante atenção, eu já estou acabando. Percebam como Jesus expressa amor por nós, usando as 5 linguagens. Por exemplo, vocês são o sal da terra. Uau! Vocês são a luz do mundo. Uau! Brilhe a luz de vocês, discípulos de Jesus, diante de todos os homens de toda a humanidade. Uau! Olha Jesus usando da linguagem de palavras de afirmação, a importância do que você fala. Olha Jesus nos dedicando tempo de qualidade, hoje, eu não estou falando do passado, para os discípulos dele que já morreram. Mateus 28, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Tempo de qualidade, expressão de amor, ele está aqui, ele estará amanhã, onde você estiver, ele está sempre com você. Por quê? Porque ele te ama. Ele se dedica, ele se entrega, ele doa o seu tempo a você. Jesus nos dá também o maior presente que um ser humano pode ganhar. Mateus 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais para frente, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele explica, e esta é a vontade daquele que me enviou, 2 pontos. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se não fosse esse presente de Jesus, todos nós estávamos condenados. Não seríamos ressuscitados. Iríamos não ter vida eterna, mas sim morte eterna. Morte eterna. Mas esse é o maior presente que Deus poderia nos dar. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou. E ao se humilhar, ele fez o maior ato de serviço que ele poderia fazer por nós. Filipenses 2. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Atos de serviço. Jesus se tornou servo.
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí eu pergunto, para que Jesus fez isso? O texto nos explica, para que ao nome de Jesus, pode passar, para que ao nome, eu não coloquei? Então eu vou só ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como vimos hoje, Jesus fez questão de nos tocar. E aí surge uma pergunta principal. Jesus ainda nos toca, ou nós podemos tocar a Jesus hoje? Alguns podem pensar assim, mas ele já morreu. Isso não vale, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus não nos toca mais na forma humana, porque hoje ele tem uma forma espiritual. Ele ressuscitou. Mas não é curioso Jesus ter nos deixado um símbolo de toque, um símbolo de toque em seu corpo? Quando nós celebramos a Santa Ceia, Jesus diz para nós, quando a gente está segurando aquele pão, isto é o meu corpo. Meus amados irmãos, é tão grande o amor de Jesus por nós, que ainda hoje, Ele nos permite simbolicamente tocarmos a Ele. Quando nós celebramos a Santa Ceia. Não é literalmente, mas é simbolicamente e espiritualmente. Que coisa maravilhosa. Siga Jesus. E você perceberá que as 5 linguagens do amor, elas não só farão mais sentido, mas elas vão ser uma expressão natural de amor nos seus relacionamentos com as pessoas que você ama. Se aproxime de Jesus. O mais importante é sobre o amor. Porque o amor é a essência de Deus. Deixa eu ser sincero com você. Proveito algum terá tudo que você aprendeu nessa série, se você não tiver amor. Se você não tiver amor, nada disso valerá. Será suas palavras, seus atos, seus presentes, seu tempo, seu contato físico, será como um sino que ressoa, que insiste a tocar, mas mais incomoda do que ajuda. Por isso, a gente não poderia deixar de cantar, ao terminar a série, as 5 linguagens do amor aplicadas à sua vida, sem cantar e lembrar a respeito do amor, que é a essência de Deus. Faça essa oração. Pense na sua vida, enquanto você canta esta canção. Deixe-me somar a sua oração e vamos nos colocar diante de Deus. Senhor, o Senhor está ouvindo a oração dos teus servos, aqueles que declararam no início desse culto que a vida deles e a família deles, em tudo que eles fizerem, servirão ao Senhor. O Senhor mexeu com as nossas vidas e, consequentemente, com as nossas famílias. Ao refletirmos por dezenas de textos bíblicos durante esta série. Ao percebermos o Teu amor em todas as linguagens possíveis e além delas. Ao percebermos as nossas falhas, os nossos erros em amar. Mas se o Senhor é a essência do amor e nós fomos criados à Tua imagem e semelhança, é possível também amarmos. Por isso ajuda-nos a sermos menos egoístas. Ajuda-nos a identificarmos expressões de amor para recebermos e darmos amor, para vivermos felizes, para contemplarmos a Tua face, para glorificarmos ao Senhor por meio das nossas famílias. Oh Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez. Nossa palavra ao terminar esta série é de gratidão. E o nosso único pedido é que o Senhor nos ajude a colocar em prática este amor tão grande, insondável, incontrolável, incondicional do Senhor,
que assim como o Senhor nos ama, nós possamos amar uns aos outros em todas as linguagens. E que desta forma a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus Pai amoroso, todo-poderoso, e o Espírito Santo que nos habilita e capacita a amar, seja conosco, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos netos, com todas as pessoas que amamos, hoje e sempre.